pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai você? Olá, Cris. Olá, Cátia H, é uma honra, cá. Toda quarta-feira aqui, né? Na Ao TV vivo. Grande ABC, ao vivo, com os melhores pesquisadores da área ufológica, espiritualista, metafísica, astronomia e tudo mais, né? Da ciência, né, Cátia? Isso mesmo, é um prazer imenso também tê-lo conosco, para você que assiste ao vivo, para você que assiste pelo Facebook, pelo canal YouTube Cron TV, é um prazer imenso recebê-los aí pelas formas como divulgamos este trabalho. É verdade, são 5 milhões que estão na nossa página e eu quero agradecer o teu clique lá, né, toda semana. A gente está recebendo mais de 50 pessoas por dia na nossa página, então gratidão e continue conosco, porque hoje nós temos um assunto fantástico, que é uma sumidade da ufologia. Ele é psicanalista, jornalista, né? E ele entende muito sobre ufologia, porque ele é um pesquisador já há mais de anos-luz. Eu já o conheço faz muitos anos. Estamos aqui com Sérgio Campos. Tudo bem, Sérgio? Tudo. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Uma honra nossa, né, Sérgio? Muito obrigada pela presença, viu, Sérgio? Gratidão por ter vindo, né? Por estar aqui, inclusive. Bom, Cátia, você quer começar com as perguntas? Fica à vontade. Não, eu só quero abordar que ele vai falar sobre abduções energéticas e chips astrais, para quem não assistiu a chamadinha inicial. Então, é um tema que você pode enviar sua pergunta através do Facebook. Então, vai lá, clica na página da TV Grande ABC e você pode mandar sua pergunta. Fica à vontade, Cris. Bom, Sérgio, não vamos perder tempo. Explica para o nosso internauta o que é, para o nosso telespectador, o que é abdução. Quem é do meio ufológico já conhece, ou as pessoas que já estudam isso há algum tempo. Mas tem pessoas que são curiosos, não é, Cris, que estão aprendendo agora ou estão despertando para isso. Então, a abdução, o que é? É um fenômeno que ocorre na ufologia, que é um rapto, é abduzir, raptar uma pessoa. E isso ocorre muito. A pessoa é raptada, retirada do seu lar, ou uma pessoa às vezes que está na rua ou está em trânsito e ela é raptada contra a sua vontade. Ok. Sim. E quais são os tipos de abduções? Então, existe a abdução que eu chamo de física, que é a abdução onde pegam a pessoa fisicamente e levam para uma nave, levam para algum outro lugar. E tem também as abduções astrais. Ou seja, são seres que abduzem a pessoa, mas o seu corpo astral, então não é físico. E muitas vezes as pessoas nem percebem justamente por isso. E quais são os objetivos da abdução? Então, isso é uma coisa que se discute muito na ufologia. Mas pelo que nós verificamos, alguns são o quê? Para experiências, outros para pegar materiais, desde também genéticos, alguns também para pegar o quê? Energia, ectoplasma, uma série de coisas das próprias pessoas. Muito bem. Você pode dizer para a gente quais são os seres que são responsáveis pelas abduções? Principalmente os zetas, os greys e os reptilianos. A maioria dos casos são com essas três raças. É raro um ou outro caso com raças que não sejam dessas três. E o que são os chips ou implantes energéticos? Então, até, Cris, mais ou menos anos 90, por aí, quando a gente falava de implante, de chips, muitos falavam o quê? De implante chips físico realmente, físicos, ou seja, eram pequenos aparelhos, alguns minúsculos, outros um pouco maiores, mas eram físicos, palpáveis, tangíveis. E depois nós verificamos o quê? Que o que estava acontecendo é que os seres estavam colocando nas pessoas chips e implantes energéticos ou astrais. Então eles não eram físicos, pelo menos não para a nossa dimensão, e eram colocados nos corpos energéticos, os corpos astrais das pessoas. Interessante, hein? E quais são os objetivos desses chips, desses implantes sendo colocados nas pessoas? E também
por que removê-los e se pode removê-los? Então, o objetivo é o quê? A maioria desses chips são para controlar a pessoa. Muitos deles tornam a pessoa um fantoche, a pessoa vira um robozinho. Alguns são para contatos, para comunicações. Outros também são para o quê? Sugar a energia da pessoa. Por quê? O próprio Tesla, ele falava que nós, os seres humanos, são baterias. Nós temos energia, nós temos força, ectoplasma, uma série de coisas. E isso pode ser sugado, canalizado e convertido essa energia para N fins. Então, muitas dessas criaturas colocam esses chips para isso. Sérgio, qual tipo de pessoa, né? Vamos categorizar agora. Qual tipo de pessoa que pode ser que tenha esse chip ou implante? Como que é a personalidade dessa pessoa? Olha, em geral, a maioria são mulheres. Tá? E dentre as mulheres, a maioria são o quê? Elas têm um quadro comum que a gente percebe, psicologicamente são afetadas, têm um desequilíbrio emocional, são solitárias, então quer dizer, uma série de carências, todo um quadro de pessoa que já tem dificuldade de socialização. Então, segundo as minhas pesquisas, não necessariamente a pessoa fica assim depois de abduzido, mas ela já apresenta esse quadro. Então, esses seres parece que se aproveitam de pessoas que já têm esse quadro vulnerável. Ok. Entendi. Então, é possível retirar esses chips e esses implantes? Sim, é possível retirar. E tanto o energético e o físico? Então, o físico também, mas físicos são raros, Kátia. Nós temos pouquíssimos casos que foi comprovado o chip físico, mas o energético também é possível retirar. Agora, tem que também saber retirar, porque tem muitas pessoas que retiram, porém não retira da maneira correta, e isso então torna a voltar. Eu tenho uma pergunta aqui dentro desse nosso papo. Hoje nós vemos os centros espíritas atuando, né, com essa questão de retirada de chips, de implantes. Qualquer pessoa pode retirar? Como funciona isso, Sérgio? Então, retirar, muitas pessoas até conseguem, Cris. A questão é retirar da maneira correta. Porque como que funciona? Por exemplo, o celular, as pessoas não têm um rastreador, sim, ou você tem até quando roubam, tudo. Imagina o seguinte, esses aparelhos, os seres que colocam, têm um rastreador. Então, quando vai alguém lá, às vezes a pessoa vai então atrás de um médium, um orientador espiritual, que até consegue visualizar, às vezes ele consegue ver e até consegue retirar. Porém, ele não sabe como retirar da maneira correta. Então, esse aparelho emite um sinal para os seres que colocaram, eles só vem e tem o trabalho de colocar de novo. Olha que interessante. Bem interessante, hein? É melhor que não volte, né? É claro, tem que saber tirar o que ele falou. Né? Exatamente. Então, qual é o método para a retirada? Porque eu sei que você faz esse trabalho, não é isso, Sérgio? Sim. Então, tem que saber lidar, primeiro identificar o tipo de aparelho, identificar o tipo de ser e identificar qual a ligação da vítima, digamos assim, o abduzido, com esses seres. Porque tem que ver como que foi esse vínculo. Muitas vezes, Kátia, são até vínculos que a pessoa tem de outras vidas no passado ou ligações que ela tem no astral com esses seres. Então, é o que a gente chama de contratos. Tem algumas pessoas que têm contratos. Então, esses seres têm autorização para trabalhar com a pessoa. Então, você tem que quebrar esse contrato. E quebrar esse contrato de duas maneiras. Primeiro, no sentido da pessoa realmente colocar que não quer mais isso, então, e quebrar isso daí, da maneira correta. A segunda coisa é você, além de quebrar isso, você também fazer com que a pessoa mude a postura dela. Porque, imagina o seguinte, vou dar um exemplo. Uma pessoa que é depressiva, uma pessoa que não tem autoestima, automaticamente ela quer se castigar, ela quer se punir.
Então, daí um ser desse, perante o universo, ele tem autorização, porque ele só está fazendo o que a pessoa quer. Ela não quer se punir, ela não quer se sucumbir, então esse ser está fazendo o que ela quer, está ajudando, então ele tem permissão. Então é um pacto que fica. Então eu tenho que quebrar isso. A pessoa não pode mais querer isso, conscientemente e inconsciente, porque às vezes a pessoa não percebe. Ela está dando autorização para esses seres fazerem isso e não percebe. É o caso espiritualmente de um obsessor, por exemplo. O obsessor muitas vezes só está fazendo o que a pessoa quer. É fato. Sérgio, é verdade, isso eu já ouvi falar bastante dentro da pesquisa ufológica, e como você é um pesquisador extremamente renomado, conhecido, e trabalha nessa área há muitos anos também, que sei, é verdade que em muitos centros espíritas, eles dizem que estão tirando, mas estão colocando chip? Sim, infelizmente isso é verdade, Cris. Parece até piada, mas você vai em certos lugares para tirar 1, 2 chips e sai com 10, 20. Lá a atuação nesses centros de quem seria? Dos reptilianos? Dos reptilianos. Na maioria que eu vejo, são reptilianos que atuam em alguns centros. Às vezes, Cris, eu não vou nem dizer que o médium, quem está lá, claro, faz isso de propósito. Algumas vezes outras vezes a pessoa é inconsciente, ela não sabe disso. Então ela até acha que está ajudando, ela até retira, só que é colocado muitos outros. Mas deve estar em frequência com esses seres também, né? Com certeza. Senão não estaria junto, sim, né? Vibracionalmente, Sérgio, como que a pessoa apresenta sinais de que ela está com esse implante, com esse chip? Ela é monitorada o tempo todo? A maioria desses aparelhos, eles emitem sinais e monitoram, sim, a pessoa é monitorada. E o que acontece? Você vê aquelas pessoas que, não que toda pessoa depressiva esteja assim, mas ela está, como você falou, Kátia, ela já está numa vibração ruim. E isso vai piorando. Então você vê a pessoa que, às vezes, profissionalmente não dá certo, tudo dá errado, os projetos dela emperram, a pessoa é desanimada, a pessoa não tem motivação, tudo parece que dá para trás. Ela até tem vontade, começa as coisas, mas sente desanimada, sem energia, desmotivada. Então é todo um quadro que apresenta. Todos os relacionamentos acabam dando mal. Então sabe aquela pessoa que a vida assim só vai para trás? Sim. Então, em geral, é esse o tipo de quadro que apresenta as pessoas que são chipadas. Perfeito. Sérgio, como se proteger, né? Ou evitar que eles coloquem chip? Primeiro, é o que a Kátia falou da vibração. Você procurar ter uma boa vibração. Tanto que isso é uma coisa que eu aprendi também no judaísmo quando estava em Israel. Os antigos judeus, eles verificavam, quando alguém estava doente, uma das primeiras coisas que eles perguntavam, você estava se lamuriando muito? Uhum. Você estava reclamando muito da vida? Porque isso já vai atraindo negativismo. Então você vai baixando sua energia. Se você baixa sua energia, será que você vai estar com anjos, seres de luz? Ou mesmo entre os seres humanos você vai estar com pessoas boas? Com certeza não. Então daí uma coisa leva a outra. Ela vai baixando a vibração, vai então atraindo seres de vibração baixa e é atacado. Então como se defender? Primeira coisa, ter autoestima, se amar, se positivar, então buscar o quê? Buscar literalmente a luz. Sim. Bacana, viu? Sérgio, aí já é uma curiosidade pessoal, porque é um tema que para mim é muito atrativo, essa questão de chips e implantes, até pelo lado magístico. Não é somente raças, não é somente extraterrestres, mas também dentro do meio espiritual. Você trabalha com ambos. Chips porque são diferentes, de magos negros e com todos os nomes que hoje as pessoas, vou falar desta forma, também é removido igualmente? Mesma coisa. Na verdade, Kátia, o que acontece? Muitos abduzidos ou pessoas vítimas disso, elas são atacadas pelos dois tipos de seres. O que a gente chama de seres ufológicos, né? E o que a gente chama também de seres espirituais, magos negros, senhores das trevas, obsessores, e alguns trabalham em parceria, eles trabalham juntos, porque nós temos essa divisão aqui. Mas, na verdade, muito do que a gente chama de mundo espiritual não é simplesmente uma outra dimensão.
Sim. Então, realmente tem. E aí você tem que usar, por isso que, por exemplo, dos pactos que eu te falei. Na verdade, dos pactos, na maioria, é mais ligado ao espiritual. Muitas vezes são pessoas que no passado foram também magos negros, fizeram partes de grupos que faziam trabalhos das trevas mesmo. Então, quando ele está numa outra vida, ele tem ainda esse contrato. Então, eles vêm atrás dele para utilizá-lo. É assim, imagina, uma cobrança, mais ou menos. Uma cobrança. Sim. Imagina, ó, você é da nossa turma, não vai sair tão fácil assim. São gangues espirituais. Sim, aí, mais ou menos literalmente. Isso, né? Olha que interessante. Sérgio, para a retirada desses implantes, é necessário a pessoa estar presente no local ou você consegue fazer isso à distância? Isso também pode ser à distância. Eu já retirei e retiro implantes de pessoas que eu nunca vi na vida, que eu atendo por Skype, o Google Duo, a própria câmera do WhatsApp, todos os meios de comunicação que nós temos. São pessoas de outras cidades. Eu sou de São Paulo, mas atendo pessoas de outras cidades, outros estados e até de outros países. Olha que interessante. Até porque energia não tem, né? Essa questão. Não, é no astral, quer dizer, você está em conexão, você consegue fazer da mesma maneira. Bem, depois desta retirada, como funciona o tratamento desta pessoa? Mudança de postura e o que mais você faz para ajudá-la? Então, aí entra o trabalho de terapia mesmo. Primeiro tem o emergencial, Kátia, que é tirar a pessoa daquele estado. Em geral, ela está em um estado assim que muitos que chegam até mim não trabalham mais, às vezes não conseguem estudar, não conseguem se concentrar nem para uma leitura, tem dificuldade de relacionamento com os familiares, ou com o cônjuge, ou com o parceiro, não consegue levar mais nem sua vida social. Então, a primeira coisa é resgatar a pessoa para ela mesma. Aí fazer com que ela resgate o seu amor próprio, a sua postura, que ela se reerga e ela consiga o quê? Pegar o seu poder pessoal novamente para ela. Tomar um rumo na vida e dar o rumo que ela quer. Depois disso, então, é a manutenção, é fazer uma terapia para que a pessoa se encontre de novo, reconstrua a sua vida, tanto psicologicamente, profissionalmente, socialmente e até nos relacionamentos. Sem dúvida. Isso mesmo. Serginho, eu vou te fazer uma pergunta de cunho ufológico agora, porque essa pergunta me veio logo que veio a tua pauta. O pessoal do Facebook, inclusive quem mandou essa pergunta foi o Rui Nascimento, que é do ABC Paulista também. A pergunta é a seguinte, ele disse que ouviu e leu mensagens aí que diz que os ETs estão vindo para invadir a Terra em dezembro de 2018. Você que está bem conectado com esse assunto, isso tem fundamento, não tem fundamento? Olha, eu sempre falo, quando a pessoa dá data, a maior probabilidade é de ser uma furada, Cris. Por quê? Para qualquer acontecimento assim, existem N variantes que estão, digamos, infusa nesse fato. É o nosso lado, é o lado deles, é o lado, claro. Vamos até pegar um lado espiritual, da força da luz, das trevas. Quer dizer, nós estamos o que a gente chama de uma guerra silenciosa. Embora as pessoas não vejam gritos, explosões, lutas, mas está acontecendo. Então não é assim, você dá uma data e ocorre. Eu vou dar até um exemplo. Claro. Eu já tive experiências com Nossa Senhora. E já fui chamado por ela para ir até a Croácia. Fui até a Croácia e tive um contato com ela. E uma das coisas que ela falou, que até as coisas que estão previstas, desde Apocalipse, tudo, ela falou que tudo pode ser mudado até o último instante. Depende o que da postura de cada ser humano nesse planeta. Então pode ocorrer algo com data? Até pode, mas a maior probabilidade é que seja uma furada. Esses acontecimentos podem ocorrer, pode haver uma invasão, até pode, mas cuidado com essas datas, que daí a pessoa entra em pânico. É verdade. Tem gente que quer vender as coisas. É que nem 2012, muda, né? Não pagar as contas. Não pagar as contas, um monte de coisa, não é? É verdade. Rui, fica aí a resposta à sua pergunta que o Sérgio respondeu. Muito bacana. Muito legal. Eu gosto muito do Sérgio porque é muito lúcido. Né? Sérgio, nós falamos até agora de chips e implantes negativos. Existem os positivos? Sim, existem. Na verdade, Kátia, o que ocorre? As pessoas não entendem muito. Os chips, os implantes, são uma tecnologia, é uma ciência que existe no astral.
E assim como a ciência daqui inventam bomba atômica para destruir as pessoas, inventam também coisas para divertir as pessoas, para salvar as pessoas, cuidar da saúde. A ciência do outro lado também é a mesma coisa. Então existem os implantes também do bem. Por exemplo, existem implantes que é para comunicação mediúnica. Às vezes a pessoa é um médium e o que ele tem é um aparelho. Ele tem lá o seu iPhone astral que ele se comunica com o seu guia. Entende? Sim. É mais ou menos isso. Temos um cinturão que ele é um tradutor, ele traduz o que outros seres falam. Muitas pessoas também que têm visão, que enxergam espíritos, em geral tem uma caixinha aqui atrás na nuca, inclusive tem até uma luz. Eu não sei qual é a versão que está, a última que está na loja astral, mas é assim, então nós temos aparelhos. Eu sempre dou o exemplo de quem já assistiu o filme Alien, o Oitavo Passageiro. Sim. Tem um episódio com a Sigourney Weaver, ela veste que nem um esqueleto, um robô que é um esqueleto que fica em volta dela, e cheio de aparelhos. Imagina que nós temos isso no corpo. Então é como se fosse um relógio astral, um celular astral, um cinto astral, e cada um dando o que a gente chama às vezes de poder, de dom, de mediunidade. Não significa que todo dom, mediunidade que a pessoa tem é disso, mas para algumas pessoas é um aparelho. Bom, Sérgio, falando em mediunidade, ufologia, como você, como pesquisador, você vê a questão da ufologia quase que virando uma religião e as pessoas dentro dos centros espíritas incorporando ET? Qual é a sua visão sobre esse assunto? Olha, eu não sou radical nesse sentido. É o que eu disse, o que é espiritual, às vezes a gente chama de espiritual, é só outra dimensão. Então eu acho que eu gosto de seguir o caminho do Buda. O Buda fala, nem para a esquerda, nem para a direita. Vamos pegar o caminho do meio? Perfeito. Entende? Então, nem 80, nem 8. Vamos ser 40 também? Então, por exemplo, quem gosta da ufologia puramente científica, ótimo, eu acho excelente e acho que precisa ter isso. Agora, por outro lado, a gente tem também as pessoas que são super, assim, místicas, etc. Tem o papel delas, tem o livre-arbítrio delas. Agora, será que tudo que essas pessoas místicas falam, fazem ou veem, tudo é bobagem? Porque é o que os científicos dizem. Não. E aí, por outro lado, os científicos também, eles só ficam o quê? Analisando marquinha na grama, analisando uma luzinha que apareceu, analisando foto se é verdadeiro ou não. Onde chega também com isso? Que respostas... Teria que fazer uma unificação. Exatamente. Que respostas esses científicos também já tiveram e revolucionaram? Não estou menosprezando, mas e se juntarmos isso? E se a gente ver onde tem coerência de todos os lados? Por isso que eu prefiro ser um ufólogo holístico, que é aberto, que pensa no todo. Eu estou certo? Também não sei. Pode ser que amanhã eu chegue e fale aqui, olha, Cris, estou revendo tudo que eu vi. Constantemente a gente está aprendendo. Agora, o que não pode ter, eu acho que é preconceito e ficar só um criticando o outro. Sem dúvida, isso é verdade. Perfeito. E o mais interessante é que você está fazendo o seu papel, e pelo visto muito bem, porque você está ajudando as pessoas. E muito, né? Então, às vezes uma luzinha não vai ajudar uma pessoa, porque para dirigir aquela luzinha tem que ter um ser lá dentro. Ah, sem dúvida. Né? Então, vamos estudar também os seres. Lógico, né? Você claro, não pode dividir isso. Perfeita a sua colocação. Aliás, nós estamos aguardando, né, as novas luzes e os novos seres. Sim. A qualquer momento, né, Sérgio? E você, dentro da sua opinião, você sente que haverá aí uma aparição por esses tempos? Tem alguma coisa que você vê de incidência maior este ano? Olha, vamos olhar o passado. Sim. O passado da história humana está cheio de relatos de seres que conviveram aqui, trouxeram conhecimentos, alguns até colonizaram os próprios Anunnakis, claro. Nos escritos sumérios, na própria Bíblia fala, e os anjos verificaram que as mulheres eram compatíveis e tiveram filhos com ela. Que anjos são esses que tiveram filhos? Está na Bíblia, não estou inventando, está lá. Então, quer dizer, a nossa história, os povos pré-colombianos falavam também dos
os deuses que desceram e que trouxeram conhecimento, ensinaram, fizeram uma série de coisas. Os egípcios falavam que vieram de sírios, tanto que falavam do conhecimento que foi trazido para nós. Então, quer dizer, o próprio passado já diz e relata de seres que vieram e conviveram. Por que isso não pode acontecer de novo no futuro? Sem dúvida, ou sem dúvida. Em breve. Sim. Pelos seus estudos de ufologia, Sérgio, no geral, você vê todos os reptilianos como negativos, como obsessores, donos do planeta, ou tem uma outra visão? Então, os reptilianos, existem muitas raças. É igual você pegar os seres humanos. Nós temos muitas raças aqui diferentes. Então, os reptilianos também. Então, todo reptiliano é mau? Não, estaríamos sendo super injustos. Tanto que tem algumas literaturas, até espíritas, espíritas modernas, não necessariamente kardecistas, mas que relatam histórias, relatam o quê? Ações de seres reptilianos que são benéficos. Existem sim. O que ocorre, Cris, a confusão, é que aqui no planeta Terra, o contato que nós temos com reptilianos são reptilianos que são de uma vibração muito baixa e são reptilianos negativos, mas tem também os positivos. Sim. Interessante, né, Kátia? Bem, Sérgio, todo mundo quer saber o seu contato, sobre sua agenda, você ministra palestras também. Por favor, seus contatos para os nossos... Então, as pessoas que quiserem entrar em contato, o meu telefone é código 11, que é São Paulo, é 972046106. E tem também o meu e-mail, que é sergio@sergiocampos.com.br. Perfeito. Perfeito. Você vai ter algum evento próximo que você vai participar, não vai, Sérgio? O próximo é o evento é o 6º Encontro de Ufologia de Paranapiacaba, que é uma cidade na região metropolitana de São Paulo. Vai ser nos dias 26 e 27 de maio. Você estará lá palestrando? Sim. Bom, pessoal, uma honra estar com o Sérgio Campos aqui, né, Kátia Gaia? E as outros palestrantes também estarão, porque vocês estarão lá nos 2 dias, não é? Vou te visitar, inclusive. Estamos esperando. É isso aí. Bem, Sérgio, eu gostaria que você, nesses minutos finais, deixasse uma mensagem sobre essa questão ufológica tão pertinente nos dias de hoje, tão falada, né, ao nosso internauta. Porque existe muito medo, né, inserido dentro desse processo. Então, deixa o seu recado. Então, primeiro, ufologia é um conhecimento que abre a mente da gente, Cris. Sem dúvida. Quando eu comecei a pesquisar ufologia, você é obrigado a pesquisar astronomia, pesquisar história, antropologia, religião, ciência, física quântica. Então, você entra em uma série de assuntos. E por trás da ufologia também tem o quê? Muitas vezes respostas que nós não temos no dia a dia. Revela para nós o que está por trás da Matrix. Que bacana, né, Kátia Gaia? Muito. Bem, para você que deseja assistir novamente este programa, porque se você não viu ao vivo, você tem a oportunidade de assistir lá no YouTube, no Cron TV. E aqui na TV também, na grade oscilante, porque na semana passa várias vezes o nosso programa. E para você que deseja aí conhecer, né, Cris, temos muitos vídeos lá no canal. São mais de 1.500 vídeos, pessoal. 5 milhões de acessos na nossa página. E a gente continua contando com o seu clique lá, né? Comparecendo sempre, né? Já vai lá, faça a sua inscrição, aperte a sineta. Assim que subir o vídeo, você já recebe. Então, são muitos vídeos de informação, de autoconhecimento, de espiritualidade, ufologia, como este maravilhoso que logo, logo estará lá. Sérgio, gratidão imensa pela contribuição. Gratidão, Sérgio, pelo compartilhamento de tanto conhecimento, informação. E se você aí tiver algum problema, Sérgio Campos se coloca à disposição. Tenho certeza que você vai curtir muito. Eu já o conheço há muitos anos. Ele é muito honesto, muito íntegro. Por isso que ele está aqui no Enigma, senão não estava. Gratidão pela presença, viu, Sérgio? Obrigado. Pessoal, no Enigmas é assim. Aqui você vê o invisível, ouve o inaudível e acessa o que dizem que é impossível. Vem com a gente nessa jornada. TV Gran